Então, quero falar como você pode viver e como experimentar a provisão. Sabe o que é interessante? Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, quando você percebe quando os sacerdotes, eles faziam sacrifícios ao Senhor, e quando o povo ia, é interessante, quando alguém ele ia oferecer a sua oferta, o sacerdote ele não olhava o ofertante, ele estava olhando a sua oferta. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E sabe quando eles traziam que era um carneiro? Então a pessoa que tinha a sua culpa, o seu pecado, naquele exato momento, o sacerdote ele olhava lá o cordeiro e via se tinha alguma mancha, alguma mácula. E quando ele colocava as mãos e percebia que tinha alguma coisa errada, aquele cordeiro, aquele carneiro seria em torno rejeitado. Diga bem por isso. Porém, o cordeiro vivo que habita dentro de você hoje, ele foi rejeitado pelo mundo, mas hoje ele habita dentro de você, que é Cristo. Mas é interessante que os sacerdotes, eles pegavam aquela oferta e via aquele homem, com cheio de pecado e culpa, e quando ele via e orava por aquele exato momento, toda a culpa, a condenação era liberada sobre o cordeiro. Mas sabe que interessante? Eu estava meditando e eu comecei a observar algo muito sério, que diz que o sacerdote, ele inspecionava, era o ofertante. E naquele momento que ele olhava o ofertante, também ele olhava também o sacrifício também que seria o cordeiro. Olha que interessante. Muitas vezes nós estamos assim, Senhor, eu tenho culpa, eu sou um condenado, eu sou fracassado, eu sou uma pessoa pobre, e muitas vezes você está olhando para você. Eu quero dizer para você, não olhe mais para você, porque Cristo está dentro de você. Agora, a sua oferta não é somente oferta em espécie, mas a sua adoração. Cristo está olhando a sua oferta. Qual é a sua oferta? Muitas vezes você está louvando, não dando uma oferta a Cristo. Muitas vezes está ofertando uma espécie em dinheiro e não é uma oferta que te representa. Muitas vezes você está orando ao Senhor e a sua oração é a sua oferta. E muitas vezes você não crê na sua oferta que ela será recebida pelo Cordeiro. Isso é um ponto muito claro. Mas hoje nós chegamos diante de Deus não com medo, diga amém por isso. Porque quando você chega diante de Deus com medo é porque você não tem e não sabe da sua realidade. E qual é a sua realidade? A sua realidade é saber que você foi regenerado, crucificado com Cristo, mas restaurado com Cristo. Hoje Cristo habita em você. Agora, interessante é que você entenda que o Cordeiro, ele simplesmente levou sobre si os nossos pecados. E esses pecados, a qual que nós carregamos, essas falhas, que muitas vezes você acha para você, eu não sou capaz, eu não sou perdoado, eu não sou amado, 2023 já começou, bati o carro, quebrei isso, quebrei aquilo, estou com uma fatura, tudo isso. Eu quero trazer a memória para você, Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por você, mas hoje a sua realidade é de filho e de co-herdeiro. Você crê nisso, irmãos? Então guarde seu coração, se o carneiro ou o cordeiro fosse aceito, a oferta também era aceita. Ou seja, aquilo que você tem ofertado, aquilo que você tem feito ao Senhor, você crê que o Senhor tem recebido a sua oferta? Ou você tem dúvida? Pastor, eu louvei aqui, mas eu não sei se o Senhor recebeu a minha oferta. Pastor, eu entreguei aqui meu dízimo, minha oferta, eu não sei se o Senhor recebeu aquilo que eu tinha para entregar. Senhor, eu orei agora com meu irmão aqui, agora eu estou me alegrando com a palavra, mas eu tenho dúvidas. O que eu quero dizer para você? Hoje o Senhor está dando para você um renovo na sua mentalidade. E esse renovo começa quando nós entendermos quem nós somos. Então toda vez que apresentava ali o carneiro, sabe, o sacerdote ele colocava as mãos sobre o cordeiro e toda a culpa, toda a condenação era passada para o cordeiro. E ele vivia algo novo, porque toda a oferta dele foi uma oferta de gratidão. Não tinha culpa, não tinha medo. Quero dizer para você em outras palavras, não comece esse ano, não entre nesse ano com medo de Deus. Tenho medo de Deus. Será que queria fazer? Eu quero dizer para você, ele já fez tudo o que você poderia fazer. Agora o que você precisa crer é na palavra a qual ele está dizendo ao seu respeito. E qual é a palavra? Então a palavra nos aponta algo muito interessante. Lá em 1 João capítulo 4, verso 17 diz: e nisto, em nós,
aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Aquilo que o Senhor diga para o seu irmão, você é também. Você é coroado, justificado, perdoado, filho. Sabe o que quer dizer para você? Nós fomos perdoados na cruz. Os pecados foram transferidos para Cristo. Por isso hoje você é representante legal de Cristo aqui nessa terra. E isso aponta quando Deus ele olha para você, ele vê o Filho dele em você. O sangue do Cordeiro. Então, se hoje nós somos aceitos, é porque Cristo foi aceito como nosso sacrifício. Ele é o Cordeiro. Ele tinha pecado, irmãos? Sim ou não? Não. Mas ele recebeu a verdadeira adoração, o verdadeiro júbilo, a verdadeira glória. Por isso, hoje nós somos crucificados e transformados hoje, mas para viver aquilo que a palavra do Senhor diz. Sabe o que é aperfeiçoado no amor? Isso aponta, eu vivo como a palavra do Senhor diz que eu sou. Eu ando como o Senhor diz que eu tenho. Talvez você entrou esse ano, ou está vivendo agora nessa primeira semana, pastor, minha família estava em casa, só briga, Feliz Natal, o ano foi legal, o ano novo foi legal, mas a semana meus primos já mandei embora para tudo para sua casa, porque já deu, né? Já todo mundo na sala, outro no sofá, já deu. Talvez você passou por isso, mas eu quero dizer para você, e você muitas vezes não se sente amado pelo seu pai ou pela sua mãe, mas entenda, se aperfeiçoar no amor significa todo dia eu estou aplicando o amor de Cristo na minha vida. E como que eu aplico o amor de Cristo todo dia na minha vida? Se Cristo é aceito, eu também sou aceito. Se Cristo é abençoado, eu também sou abençoado. Se Cristo também tem, eu também tenho, porque eu sou co-herdeiro da promessa dele. Então, tal qual ele é, nós somos neste mundo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você entende isso, a chave muda. Ou muda o quê? Muda a forma de você se comportar. Irmão, você tem que se comportar como a palavra do Senhor diz ao seu respeito. E como que a palavra diz ao seu respeito? Nós estamos vivendo dias incríveis, dias memoráveis, dias a qual que nós vamos andar e perceber que as coisas vão acontecer no estalar de dedo. Mas como que eu posso, pastor, então experimentar? E como que eu posso viver isso e experimentar a provisão de Deus? Fala para o seu irmão que está do seu lado. Siga o bom pastor. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 10, no verso 11, diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando você segue o bom pastor, que é Cristo, você começa a andar em um nível de intimidade. O que é isso? Nosso jejum de 40 horas vamos ter agora no mês de janeiro, amém? Vai ser algo poderoso. Mas nós vamos ter nosso jejum de 21 dias. E o ano passado eu tinha falado para os irmãos que nós vamos melhorar nosso jejum, nós vamos estar mais arrojados no Senhor. Você crê nisso? Nós vamos fazer um jejum aí, irmãos. De Daniel. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Então você já vai se preparando mentalmente e espiritualmente, será 21 dias, que você vai falar, Jesus vai ser coroado sobre a sua vida também, em todas as áreas. Mas eu quero dizer para você, irmãos, seguir o bom pastor aponta você seguir o que é aquele que está cuidando de você. Em João capítulo 10, verso 4 diz, depois de fazer sair todos os que lhes pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhece a sua voz, ou a voz. Quem segue o bom pastor reconhece a sua voz. O que quero dizer para você? Quando você segue Cristo, quando você segue o que a palavra do Senhor diz ao seu respeito, você sabe o que o Senhor está falando no seu espírito. Ou seja, você sabe o que Ele tem para você. E o que Ele tem para você? Coisas boas. Diga comigo, coisas boas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que Deus tem coisas ruins para você? Irmãos, em um certo tempo da minha vida eu andei, quando era mais jovem eu falava, Senhor, acho que eu errei agora.
alguma coisa vai acontecer comigo. Eu falei, não, primeiro que eu tenho que acontecer uma coisa errada comigo, porque eu estou pagando a dívida que eu tenho com Deus. Eu pensava assim. Mas aí certo dia eu recebi tanto amor do Senhor, que eu pude perceber o quanto eu sou amado, perdoado. E quando você segue o bom pastor, você está seguindo uma direção. E essa direção vai mudar a sua vida, a sua forma de ver. Em Salmos capítulo 23, no verso 6 diz: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quando você habita e segue aquele que te orienta, aquele que faz algo na sua vida, aquele que você segue as direções, aquele que você fala, não, é essa palavra que eu vou viver, é essa palavra, é com esse irmão que eu vou andar, é com essa igreja que eu vou permanecer, é essa família, sabe o que vai acontecer? Tudo vai começar a cooperar para o seu bem. Mas muitos de nós estamos presos ao aqui e agora, ao fast food, né? Coisa rápida e pronta. E você fala, eu quero agora, Deus, eu anseio agora. Mas nós andamos com um problema, a ansiedade. Sabia que a ansiedade não serve para nada? Você está preocupado com amanhã, mas você consegue sair daqui hoje e amanhã já resolver o seu problema? Não. Mas aí gera tantos problemas, então a ansiedade não serve para nada. Só vai te gerar preocupações, medos, trauma. Mas quando você crê numa palavra, você permanece na palavra. Senhor, eu não sei o que vai ser a minha segunda-feira, meu dia 9, mas eu sei que estou repleto de bênção, de poder, de graça, de unção, de misericórdia, todos os dias. Então, quando você entende e segue o bom pastor, você começa a decidir e andar na verdade, na sua bondade, na sua misericórdia, você começa a perceber que as bênçãos, elas vão te seguir. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, não corra atrás das bênçãos. Pastor, como que é isso? Eu vim aqui no culto, eu vim conhecer essa igreja, eu vim conhecer essa família, essa igreja videira do Recanto Mônica, e você diz, não corra para as bênçãos. É isso, não corra atrás das bênçãos. Quando você começa a correr atrás de algo, você perde o que está correndo e o que está acontecendo ao seu derredor. Quem é espiritual, ele percebe, quando ele está parado e algo está acontecendo, ele começa a desfrutar daquilo que Deus está dando para ele hoje. As bênçãos na sua vida são decorrentes daquilo que você decidiu crer e acreditar em Cristo. Deu para entender? Quando você corre atrás da bênção, você está correndo atrás de um objetivo, sim ou não? Mas eu não quero que você corra, eu quero que você creia. Quando você crê, as coisas que estão ao seu lado começam a acontecer sobre a sua vida. Seguir a Jesus é você crer que você já é abençoado. Quando você crê que você já é abençoado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E se você ama o Senhor, você já é abençoado. Então, se eu já sou abençoado, eu não vou correr, eu só vou crer, e isso vai acontecer na minha vida. E quando você segue, você não precisa se preocupar com as bênçãos. Sabe por quê? Porque elas te seguirão. Porque você já é abençoado. Esse irmão que está do seu lado, você é muito abençoado. Sabe o que é interessante? Quando você entende isso, a palavra do Senhor diz, traduzida no hebraico, no Salmos 23, no verso 6, ela é muito forte. Preste atenção nisso aqui que eu quero dizer para você. Essa palavra no hebraico, ela é muito forte e agressiva. Sabe o que ela diz? Ela diz assim, ó, literalmente, diz, certamente a bondade e a misericórdia me caçarão. Fala para o seu irmão, 2023. As bênçãos do Senhor vai caçar você, vão perseguir você todos os dias da sua vida. Diga amém por isso, é para você isso. Isso está dizendo no hebraico, está dizendo, certamente a bondade e a misericórdia me caçarão, me perseguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, só porque eu estou seguindo o bom pastor, as bênçãos e as misericórdias do Senhor me caçarão todos os dias. Serei perseguido todos os dias pelas bênçãos do Senhor. E tem uma chave nisso, ande onde Jesus anda. Fala para o seu irmão, ande onde Jesus está andando. Siga as pegadas, porque você
vai desfrutar da bondade dele. Sabe que o texto diz ainda lá em Salmo 65, verso 11, diz: coroas o ano da tua bondade e as tuas pegadas destilam fartura. Quando você segue os caminhos de Cristo, sabe o que está reservado para você? Destilar fartura todos os dias na sua vida. Bênção do Senhor todos os dias na sua vida. Graça do Senhor todos os dias. Favor, misericórdia e perdão. Fala para o seu irmão, está entendendo, irmão? É para você, filho. Oh, Deus. O texto lá em João capítulo 10, o verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, quando você está ouvindo a voz do Senhor, sabe o que está acontecendo? Você está ouvindo a direção correta. Ele está dizendo para você, sabe por que coisas boas vão acontecer? Só porque você está declarando aquilo que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. O Senhor está coroando o ano com a sua bondade. Esse é o ano de nós vivermos grandes coisas que nós nunca vivemos. Esse é o ano de você ser coroado pela graça e pelo favor. Esse é o ano da bondade. Esses são os caminhos que destilam abundância e fartura, irmão. É para você. E essa é a verdade. Você crê nessa verdade? Quando você entende isso, que a bondade do Senhor está sobre a sua vida, você começa a experimentar o que é as bênçãos, que é encontrada lá no Salmo 65, verso 11. E essa versão, ela é interessante, que é a que nós lemos, que é a corrigida. Nós lemos que as tuas veredas destilam gordura ou unção. Então a palavra aqui está apontando que gordura ou unção, é que a unção do Senhor está sobre a sua vida. E quando você entende que existe uma unção sobre a sua vida, você não esmede mais assim, uma forma de não acreditar mais, mas você começa a crer como nunca antes que você é muito favorecido. Talvez você fale, pastor, eu estou cansado de ouvir isso, que eu sou amado, que eu sou favorecido. Filho, você quer que eu fale o quê? Que você é amaldiçoado? Eu estou dizendo para você que você é abençoado, você é favorecido, você é perdoado, agora é você praticar isso. Não, pastor, eu quero uma palavra mais profunda do que isso, que você é amado, que você é perdoado, que você é justificado. Não, eu queria saber o que fala o grego, latim, eu sei, mas eu quero dizer para você, o mais importante é você saber que você descobriu que você é amado. E sabe o que eu quero te ensinar? Você precisa entender que você é amado. Quando você descobrir que você é amado, não haverá restrições para você. O grande problema é quando você ainda não conhece que você é amado. Muitas vezes você vai para a célula, ou para uma reunião, ou para uma festa, você se isola. E a primeira coisa que você pergunta, ou alguém pergunta, o que está acontecendo? Eu não quero falar. Deixa eu no meu canto. Algo aconteceu. Isso é ausência de amor, filho. Quando você tem um amor, não importa o que acontece, não importa quem fala de você, não importa quem vão te apunhalar, mas o importante é quando você tem um amor, isso preenche. Você caminha, você anda, você começa a seguir o que é as pegadas de Cristo, e essa unção é para você. É você saber que quando mais eu estou seguindo Cristo, estou seguindo o bom pastor, algo está acontecendo. E essa experiência, irmãos, nós temos que experimentar no Senhor. Então nós temos que sintonizar na graça. É permitir que ela nos guie às bênçãos do Senhor que Ele tem preparado para você. Quantos aqui têm sonhos? Se você tem sonho, guarde algo no seu coração. Você precisa hoje entender que tudo que você tem planejado esse ano, talvez você fale, pastor, não vai acontecer. Mas você tem a previsão do futuro? Se vai acontecer ou não? A única coisa que eu tenho certeza, eu sei que tudo que está preparado em Deus, tudo que Cristo está no centro, as coisas acontecem. Quando Cristo não está no centro, quer dizer para você, de fato, não vai acontecer. Mas quando Cristo está ao centro de todos os seus planos, de todas as suas decisões, se prepare, porque você vai colher no Senhor. Você vai desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado. Mas sabe o que é interessante também? Ouça, ouvir o quê? Ouvir simplesmente é entender que o caminho que o Senhor preparou para você. Quantos aqui estão desempregados? Levante suas mãos. Você está desempregado hoje, eu quero declarar sobre a sua vida.
Senhor, eu quero declarar, como pastor dessa igreja, como líder dessa igreja, eu quero declarar que há provisão na vida desses meus irmãos. Eles vão colher 7 vezes mais daquilo que eles plantaram, daquilo que eles creem no Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, portas abertas, porque é o ano da casa cheia. Que nesses meses agora, Pai, no mês de janeiro, mês de fevereiro, até o mês de março, eles viverão e vão viver o sobrenatural do Senhor. Eu proclamo, Pai, portas abertas em multinacionais. Eu proclamo vida de Deus, eu proclamo restauração, mas eu proclamo portas abertas em nome de Jesus. Por que, irmãos, estou dizendo isso para você? Porque quando você tem a revelação da palavra que foi liberada, e a palavra que nós estamos vivendo, porque esses primeiros meses de agora, de janeiro e fevereiro, eu quero falar sobre casa cheia. Te ensinar você a ouvir. Então, o primeiro ponto você entender é, eu preciso seguir Jesus. Quando eu sigo Jesus, há provisão, sim ou não, irmãos? Quando eu sigo Jesus, as coisas acontecem. Outro ponto que vai acontecer na minha vida é quando o caminho é Cristo. O Senhor tem riquezas. Olha que interessante, lá em Isaías capítulo 55, verso 2 ao 3. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclina os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, e consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Você precisa entender 2 coisas. Ouvir é você pôr em prática aquilo que Deus está falando com você. Ouvir é você entender, o Senhor me deu uma direção. Esses dias, eu fui em um lugar e estava só eu. E na hora o Senhor falou assim, abençoe esse homem. E era um casal. E eu falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, o Senhor vai começar a mover aqui algo sobrenatural na minha vida. Abençoar eles financeiramente. Não é nenhum membro aqui da igreja. Eu estava ali no Jardim Revista, em Suzano. E nisso eles estavam lá lavando um carro, era um casal. Aí eu parei meu carro do outro lado, fui lá, desci. Aí você foi lavar o carro? Mas tá cheio, depois eu venho aí. Não, tá bom. Aí ele começou a falar algo. E eles estavam escutando uma rádio, e essa rádio estava colocando louvores gospels, estava tocando. Ele falou, não, tem poucos meses aqui que eu abri, mas se você quiser ser nosso cliente... Olha que interessante, eu vi antes, dentro fora do carro, o Senhor falou, vai lá e abençoa aquele homem. Aí eu desci para tomar prova disso, eu fui, e o Senhor falou assim para mim, abençoa. Aí nisso eu falei, não, vou te abençoar, né? Não falei nada para ele. Aí eu falei, aí eu testei a terceira prova. Falei assim, se esse rapaz tiver Pix, aí eu sei que é o Senhor falando. Aí eu falei assim, então, mas como que é? Você tem Pix? Eu tenho. É meu CPF. Na hora, é o Senhor. Aí eu fui e falei assim, olha, tá bom, então eu vou deixar aí, sentir algo te dar uma oferta para você, mas vou fazer para você. E eu fiz. Aí eu tinha deixado, ele perguntou meu número, deixa com seu número, quando tiver algo assim para fazer, eu te chamo. Eu falei, então tá bom. Depois ele mandou uma mensagem, dizendo assim, escreveu, muito obrigado. Muito obrigado. Ele mandou uns salmos para me ler, e fala, o Salmo 138. E começa a falar algo, eu comecei a observar algo. Como que você tem a importância, você tem a oportunidade de ser um abençoador, mas também ser abençoado. Sabe o que quer dizer para você em outras palavras? Deus está nos conectando para viver dias memoráveis, dias grandes, dias de oportunidades. E é o ano de 2023 que você vai viver o sobrenatural de Deus. Não perca as oportunidades, o Senhor tem nos chamado, por isso nós temos que despertar, porque os caminhos do Senhor, Ele produz o que? Riquezas. Não é a riqueza que o mundo tem, mas é a riqueza que nós temos no Senhor, é a riqueza e a verdade que nós somos nele, amém, irmãos? Então muitos desprezam a pregação, você sabia disso? Até aqui na nossa igreja. Porque na hora da palavra sobe escada, desce escada, vai ao banheiro, volta ao banheiro, pega a água, lá embaixo conversa, despreza uma palavra. Porque quando a palavra, você sabe que o culto ele é um contexto. Tem a oração, tem um louvor, tem a oferta,
Mas na hora da palavra, não sei. As cadeiras parecem que tem formigueiro, não sei. A gente vai trocar as cadeiras, eu espero que não aconteça isso também nelas, não sei. Vamos trocar isso. Porque um desce sai. E isso eu quero dizer para você. Despreza uma palavra. Despreza uma pregação. Não do pastor, mas da palavra de Deus. Porque eu entendo que a palavra do Senhor é um divisor de água sobre a sua vida. E muitas vezes você pode chegar e falar assim, pastor, nada eu entendi. É porque o seu coração não está aqui. Quando você entende que o seu coração está no Senhor, você começa a entender que a palavra e a pregação é um gerar de fé dentro do seu coração. Porque a palavra vem pelo ouvir, e quando você tem fé, a palavra que você recebe, ela começa a trazer vida. Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem pela pregação. E a pregação é pela palavra de Cristo, ou seja, quando você está falando da palavra de Cristo, você está anunciando Cristo. E Cristo está sendo anunciado. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que 2023 não seja assim mais na sua vida. Inquieto, ansioso. Aproveite a cada momento deste culto, são apenas 2h30 de culto. Aproveite a cada palavra, a cada louvor, a cada oração, a cada direção, para que você vá bem no seu ano. Quantos creem? Diga amém por isso. Faça isso. Ouvir a palavra, aplica isso na sua vida, porque a pregação é o que vai mudar, a palavra é o que vai mudar a sua história, a palavra vai mudar o contexto de como você está vivendo. É preciso ser, falar da pregação do Evangelho. E qual é o Evangelho? O Evangelho de Cristo, a graça de Cristo que nos alcançou, irmãos. Acredite em mim, quer dizer algo para você. Tem muitas pessoas aqui também dentro do prédio que não sente amada. Ela acha que está em débito com Deus ainda. Mas sabe o que vai mudar isso? É quando você se alimentar da palavra. Quando você se alimentar da palavra, vai começar a tirar os sofismas e as mentiras que o diabo tem colocado na sua mente. Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, tudo quando você começa a aplicar a palavra do Senhor, ela se torna real na sua vida. Então quando você coloca Cristo ao centro, quando você começa a seguir Cristo, tudo começa a acontecer na sua vida. Eu quero desafiar você hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, que você comece a aplicar a palavra de Cristo, quem você é, a sua verdadeira realidade. A sua resposta está na pessoa de Jesus. A sua solução está quando Cristo está ao centro. Quando você decide isso, as coisas começam a acontecer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fala para o seu irmão que está do seu lado, que 2023, que a solução da sua vida, dos seus problemas, vão ser encontradas na pessoa de Jesus. Valorize a palavra, valorize o ambiente. Talvez você fale, vou lá na igreja videira, porque lá o pastor Som é a resposta. Eu não sou a resposta, é Cristo que é a resposta. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor, Ele morreu por você, então Ele é a sua resposta. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que é interessante ainda? Foi uma multidão de 5.000 pessoas. A Bíblia fala também que Ele deixou 12 cestos para trás. Isso é importante você entender 2 coisas. Quando você entende que Cristo é a resposta de tudo, aonde você está, há multiplicação. Aonde você permanece, as coisas acontecem. Quando você pede sabedoria para situações particulares na sua vida, Deus ele começa a te colocar como uma pessoa sábia. Talvez você fale, pastor, eu preciso de sabedoria. Sim, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Porque quando você aplica isso, o Senhor começa a trazer para você. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1, no verso 17 ao 19. O texto diz assim para nós ganharmos tempo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados aos olhos do vosso coração, para que saberdes o qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória, da sua herança
nos santos, a qual suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Você precisa conhecer o seu Salvador. Quando você conhece o seu Salvador, sabe que é interessante que o texto nos afirma que Cristo nos chamou primeiro para nós viver dias incríveis. Irmãos, você entender algo, se você começar a colocar em prática quem é Cristo na sua vida, talvez você está passando por um problema essa semana, seja conjugal, seja financeiro. Eu desafio você a colocar as suas mãos e através da oração, você crê com as suas palavras, com o seu coração, que algo vai ser mudado no seu contexto. Você vai começar a descobrir coisas que você nunca descobriu através do poder da oração. Você vai começar a viver uma vida, mas sabe o que falta para nós viver poder? Fala comigo, poder. Sabe o que falta para nós? É oração. Se você começar a ver homens que passaram, John Wesley, Hudson Taylor, grandes homens, James Miller, se você nunca ouviu falar dele, homem de Deus. Quando você ouvir esses homens oraram. Até a Silvia estava falando esses dias para nós, do livro, como que é o nome? Resposta de oração de George Miller. Sabe, ela comentando algo que isso foi algo sobrenatural. E uma coisa que eu sempre gostei foi de orar. E a oração é a chave para tudo. Sabe disso? A oração é o que vai mudar o seu ambiente. A oração é o que vai mudar o seu contexto. A oração é uma chave tão poderosa que muitos de nós quase não usamos. Porque falar, vou orar, mas já cansei de orar, pastor. Mas quando você orar na pessoa correta, que é Cristo Jesus. É quando você começar a orar, falar, Senhor, eu não creio mais que esse ambiente agora, talvez agora as circunstâncias, os problemas estão dizendo que não, mas eu creio no teu poder, na tua graça, que toda sofisma do diabo não tem poder sobre a minha família, não tem poder sobre a minha vida financeira. Solta agora, Satanás, porque você não tem poder na vida de alguém que é ungido. Quantos aqui são ungidos? E quando você entende isso, que você é ungido, as portas se abrem. As cadeias são quebradas, as correntes são quebradas, porque você começou a confessar a pessoa que é Cristo Jesus. E quando você confessa, você conhece o seu Salvador através e vai ter muito mais de favor. Quanto mais você ora, favor de Deus é liberado sobre a sua vida. Quanto mais você declara, o favor de Deus é liberado sobre a sua família. Quanto mais você crê, mais favor é liberado onde você está, irmão. Quando você crê em uma palavra, algo está acontecendo. É quando você crê e fala, uau, o ano de 2023 é o ano da casa cheia, então eu vou viver isso. Aí a palavra está por vir, porque aí entra o ano da virada, né? As horas ali que falta da virada, aí entra. Aí começou o ano novo. Os irmãos liberam a palavra, abraça, a família também, se você passou com a sua família. Aí para o primeiro dia, tudo bem, mas no segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia... Aí você fala, esse é o ano da casa cheia. Mas aí você começa a viver outras coisas, você não começa a viver o ano da casa cheia. Tem irmãos que bateram no seu carro. Tem irmãos que perderam o emprego. Aí você fala, pastor, e agora é o ano da casa cheia? Sim, porque o Senhor está te ensinando algo. E o Senhor vai te promover para você viver dias incríveis nele. E eu quero dizer para você, o Deus que nós servimos, ele não é um Deus natural. É um Deus sobrenatural. Pastor, eu quero viver como grandes homens. Então tenha a disposição da oração. A oração é você entender o que o Senhor está dizendo que você faça hoje. O Senhor me disse, abençoa essa pessoa. No começo eu não entendi. Abençoa essa pessoa, não entendi. Depois eu pedi um sinal, o Senhor me mostrou. Então eu abençoei. E o Senhor falou assim, então você vai ser abençoado também. A chave de você entender o que o Espírito está dizendo ao seu respeito. Se esse ano você tem vivido dias incríveis, o ano de 2022, se prepare para grandes coisas que vai acontecer nesse ano na sua vida, porque já está acontecendo, porque a graça do Senhor é o favor dEle, e esse favor está dizendo sobre nós, que nós temos a graça, a misericórdia. Olha o que o texto diz lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3, a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, e de Jesus, o nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder,
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos, olha o que diz, na verdade, está dizendo algo, pelo conhecimento do nosso Deus Salvador em Cristo. Quando você tem conhecimento de quem é o Senhor, você não fica desesperado. Quando você tem conhecimento que você é perdoado, você não fica achando culpa em você. Quando você sabe que você conhece Cristo, você sabe que o amor dele é suficiente, do amor dele sobre a sua vida, você não fica pedindo prova de amor para outras pessoas, porque você sabe que você é muito amado e muito favorecido. Quando você tem o conhecimento da revelação da palavra, do seu Salvador, o favor dele é acrescentado sobre a sua vida. E eu quero te pevetar em algo. Você é muito favorecido, mas muitas vezes você não reconhece que você é favorecido. Você está olhando para o vizinho, porque ele é favorecido e eu não. Para de olhar para a esquerda, para de olhar para a direita, olhe para o alto, porque quando você olha para o alto, você está enxergando o seu favor, e o favor seu na sua vida é Cristo. E quando você olha para Cristo, você começa a pedir, você não tem medo. Sabe quando nós pedimos para Deus? Senhor, se for da tua vontade, me abençoa nisso aqui, Senhor, é só isso que eu estou te pedindo. Você está pedindo, não, você está apelando, porque é só isso que eu estou pedindo. Você está dizendo, Senhor, faça, porque é só isso que eu estou pedindo. Mas quando você crê na palavra, Senhor, eu sei que eu sou amado, favorecido, justificado no Senhor. Senhor, meu sonho é esse, eu sei que esse é o seu sonho também sobre a minha vida, porque eu sei que os seus planos são maiores do que o meu, por isso eu respeito a tua palavra, mas eu creio que eu sou muito rico no Senhor e favorecido no Senhor. Aí você começa a desfrutar. Sabe o que é interessante? É você começou a decidir, a crer que Cristo, ele é suficiente para você. Quando Cristo é suficiente para você, você não fica procurando em outras coisas, em outros lugares. Sabe, irmãos, comece a buscar nele. E é uma verdade. Sabe, irmãos, vou explicar para você o que é graça sendo multiplicada no conhecimento de Deus. Graça sendo multiplicada e conhecidas diante de Deus, isso aponta na oração de Pedro. Pedro ele faz dizendo graças e paz, ele diz, graças e paz. Quando você tem conhecimento, você sabe que a graça do Senhor é suficiente na sua vida. Ou seja, ele está dizendo que a graça seja multiplicada, que o favor de Deus sobre nós é aumentado. Quanto mais você conhece a graça de Deus, mais graça, mais favor é aumentado sobre a sua vida. Quanto mais você conhece do amor de Deus, mais amor é aumentado sobre a sua vida. Quanto mais você conhece da misericórdia do Senhor sobre a sua vida, isso acontece e começa a multiplicar sobre a sua vida. Quanto mais nós conhecemos o amor da sua obra, mais nós temos paz e favor multiplicado sobre a nossa vida. Que esse ano, que esses meses, que esses dias não sejam dias de ansiedades para você, mas sejam dias de paz, de favor multiplicado sobre a sua vida. É de você crer. A paz de Deus é uma chave muito espiritual. Você percebe isso? Quem dá paz é porque tem paz. Deu para entender? Se você perceber, sempre eu falo graça e paz, irmãos, amém? Porque quem tem paz, dá paz. Se você tem paz, você tem a paz de Cristo. E a paz de Cristo é favor multiplicado sobre a sua vida. No seu emprego, você tem que declarar paz de Cristo. No seu empreendimento, você tem que trazer paz de Cristo. Na sua família, você tem que ter paz de Cristo. Porque quanto mais paz, mais favor é multiplicado sobre a sua vida. Mais justiça. E assim na sua célula. Quer declarar, hoje eu estou como um profeta, eu quero profetizar. Eu sinto isso no meu espírito. Quero declarar sobre a sua célula, filho. Você que é líder de uma célula de jovens, de adultos, de adolescentes, de crianças, se prepare para uma grande colheita, se prepare para a grande casa, a grande festa, a casa cheia. Se prepare, não é na sua ansiedade, é na paz, é na paz. Quando você tem paz, você vai andando e vai semeando, as pessoas pegam a semente e a semente vai frutificar. Peraí, vem aqui, eu quero ter essa paz que você tem. Se prepare, é o ano da casa cheia, mas é o ano de paz para você, líder. E desfrutar da bondade do Senhor, amém? Viva isso. Quem tem paz, semeia. Diga para o seu irmão, quem tem paz, semeia. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Sim ou não?
Sabe, irmãos, o favor é algo muito importante. Quando você lê a história de José, você percebe que José, através de um dia, ele estava em uma prisão e no mesmo dia se tornou governador do Egito. Não importa a sua situação hoje, em pequenos segundos, em pequenos minutos e em pequenas horas, o Senhor pode mudar o seu dia, a sua estação, a sua hora, a forma como você está vivendo. Mas sabe o que é interessante? José era um sonhador. Ele decidiu crer na palavra. E quando você crê na palavra, quando você vive isso, as coisas começam a acontecer. Quando nós estamos debaixo do favor do Senhor, você começa a realizar algo que talvez duraria 5 anos. Mas por causa do favor do Senhor estar sobre a sua vida em 1 ano, começa a acontecer aquilo que duraria 5 anos. Quando você entende o favor, não é porque eu faço, é porque eu decidi crer, não é porque aquilo que eu fiz, então que sua mão direita fez, a esquerda não precisa saber. Deu para entender? Não, eu fiz isso, pastor, não, você não precisa mostrar que você fez, importa o que você crê. Se você fez com a direita, a esquerda não precisa saber. A palavra do Senhor nos ensina, mas é o que você crê. Quando você crê, o favor do Senhor é realizado sobre a sua vida. Quando você tem favor, você começa a ter multiplicação de vida em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Você começa simplesmente a ser muito favorecido. Eu quero declarar para você, o favor de Deus está acompanhando você, porque é multiplicada. E quando você entra em lugares, o favor do Senhor está com você. Você entra em uma loja, você vai abençoar. Você entra em um depósito, você vai abençoar. Você entra em uma casa, você vê o favor de Deus, porque o favor de Deus, ele começa a contagiar o ambiente. Comece a andar com pessoas que têm o favor de Cristo. Caramba, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, ele tem aquilo que eu não tenho, ele tem muito favor. Ande perto. E quando você começa a andar perto, você começa a ter aquilo que ele também tem. Está entendendo? Você começa a desfrutar. Então, quero dizer para você, como eu disse domingo passado, jovens vão casar esse ano. E vai ser algo sobrenatural. O favor do Senhor já está sobre a vida deles. Mas pastor, eu quero casar, mas eu nem agei ainda minha corte ainda. Aguarde. Creia. Deus está te forjando, filho. Deus está te forjando. Talvez você, pastor, ninguém está olhando para mim. Será que ninguém está olhando para você? Simplesmente se posicione como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque Davi foi encontrado atrás das malhadas, e você será encontrado também. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? O favor de Deus, ele muitas vezes não vai expor, ele vai te encontrar. Mas encontrar como? Com um coração contrito, um coração quebrantado. O seu coração precisa estar quebrantado, contrito todos os dias. Aí o Senhor te encontra. Ele está fazendo algo sem pedir nada em troca. Então receba favor, receba a graça, receba perdão, e a ser multiplicado o favor e a paz de Deus sobre a sua vida. Está entendendo, irmãos? Eu escuto um amém de longe, mas falo amém. Falei, isso me motiva. Porque eu sei que essa pessoa está entendendo. Aí se você não entendeu, pergunta para essa pessoa que disse amém, porque ela entendeu. É interessante você entender o que a palavra está dizendo ao seu respeito. Você pode ir embora hoje, ir para sua casa e vir no próximo domingo ou na célula, porque essa palavra vai ser compartilhada na célula. E você vai compartilhar o que você entendeu. Mas se você não entender o que Deus está falando ao seu respeito, você vai perder mais um domingo de oportunidade para a sua vida. Sabe o que eu disse para mim mesmo esse ano? Eu falei, eu não quero perder a oportunidade. Todas as oportunidades que Deus me der, eu vou agarrar. Eu vou agarrar. Se vir alguém, olha, pastor, essa oportunidade é minha. Não, é minha, Deus deu para mim, então não vou largar, é minha. Não negocie as oportunidades que Deus está te dando, que talvez não pode ter outras. E essas oportunidades eu vou abraçar, vou fazer isso, vou fazer isso, vou. Deus está fazendo algo, e o favor será multiplicado sobre a sua vida. Sabe, talvez você fique falando, pastor, eu preciso mais dinheiro. Não, você não precisa mais dinheiro, você precisa de mais favor. Está entendendo?
Pastor, eu preciso de mais dinheiro. Não, você precisa de mais favor. Quanto mais favor tem, vai ser multiplicado na sua vida. Talvez você, pastor, eu preciso romper. Não é que você precisa romper, filho, você precisa de mais favor. Quanto mais favor você tem, mais você vai romper em várias as áreas. Então o favor é multiplicado quando o conhecimento de Cristo é Ele. E cresce. Quanto mais você entende Cristo, mais favor é liberado sobre a sua vida. Sabe, o favor imerecido é a graça. Quanto mais você diz que eu não mereço, mais graça e favor é liberado sobre a sua vida. Quando você diz eu mereço, aí o favor cessa. Eu já vi muitos líderes cair nisso. Eu que fiz, eu que estabeleci. Aí chega a fonte cessa. Por que cessou? Porque ele disse que ele fez. Quando você diz aquilo que você está fazendo, tudo vem dele, mais graça, mais favor imerecido de Deus, paz, que é shalom, saúde, provisão, bem-estar, no seu total é graça e favor, misericórdia sobre a sua vida, porque tudo vem dele. Sabe qual é um segredo que eu te ensinar? Tudo que você faça, faça para Deus, não faça para você, não faça para mostrar que você fez, não faça para constar que você fez, mas faça para Deus, dizendo: Deus, tudo que eu tenho estou fazendo para ti, tudo que eu sou é para ti, tudo que a minha família é vem de ti, toda a provisão vem do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Seja toda vez honrando Cristo como seu único Salvador. E como que eu honro Ele? Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei vem dele. Não é porque você multiplicou a célula, não é porque você levantou um discipulador, não é que você levantou um pastor, não é que você levantou um ombreiro, não é que você levantou líderes. Talvez você tenha muito conhecimento, muita sabedoria, muita vida também. Se você vai ver o favor de Deus parar na sua vida quando você começar a se colocar ao centro. Quando você achar que você é a última bolacha do pacote de traquinas. Não, eu sou a melhor, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se eu for embora aqui, essa igreja morre. Para com isso. Nós somos os improváveis de Deus, mas uma coisa é certa: nós somos dependentes de Deus, dependente da sua graça, dependente do seu favor, dependente da sua misericórdia. E a realidade dele é a sua realidade. É essa a verdade que você tem que andar. Eu converso com algumas pessoas, a realidade delas está num homem caído. Falei: irmão, você não é mais um homem caído, você é a realidade de Cristo. Pastor, eu não sei fazer, filho, eu também não sei fazer, mas eu dependo dele. Pastor, eu queria ser igual ao Senhor. Irmão, eu dependo de Cristo, porque a realidade dele é a sua realidade. Se Cristo é perdoado, você é perdoado. Se Cristo é justificado, você também é justificado. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, 2 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando você começa a seguir Jesus, os seus caminhos são blindados de coroas, de justiça, de vida. E é por isso, quando você entende que quanto mais você depende de Jesus, mais graça, mais favor e misericórdia do Senhor está em você. E por último, você está cercado de glória e de honra. Sabia disso? Ser cercado de glória, de honra, de poder, de unção. Em Salmos capítulo 84, verso 11 diz: porque o Senhor, Deus, e o sol, o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhuma bênção nega aos que andam retamente. O que é andar retamente? Andar retamente é você andar confiado na palavra de Deus, confiando nele, não confiando no que você sabe fazer. Mesmo seus talentos, mesmo seus dons podem sobressair em várias coisas, mas você deve andar retamente no Senhor. E quando você anda retamente no Senhor, você começa a desfrutar da bondade, da misericórdia dele sobre a sua vida. E andar retamente, a palavra do Senhor diz: porque o Senhor, Deus e o sol e o escudo, o Senhor dá graça e glória. Jamais o Senhor vai sonegar alguma coisa para aqueles que andam retamente na sua glória.
Nada será negado para você se você confia completamente no Senhor, porque você está cercado de glória e de honra. Em João capítulo 17, verso 22 diz: e eles tenham transmitido glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Você tem a glória, manifestação de poder de Deus, como filho amado de Deus, redimido, resgatado como Cristo é. Você apenas simplesmente foi cercado pelo seu favor e também cercado de glória, de honra, coroado de glória, de honra. Quando você adora Cristo, quando você segue a Jesus, você está cercado e coroado de glória e de honra sobre a sua vida. Quanto mais você está envolvido em Cristo, mais favor e graça do Senhor é sobre a sua vida. Em Salmos capítulo 8, verso 5 diz: fizeste, no entanto, um por pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. A palavra aqui no verso 8 de Salmos, coroaste, os Salmos, é atar, que significa cercado, rodear. Sabe o que quer dizer para você? Você está cercado de glória e de justiça de Cristo. Quando você entende que você está cercado, não importa o contexto, não importa o que você está vivendo, porque você está cercado de glória, cercado de unção, coroado. Então a coroa aqui aponta necessariamente algo para nós não colocarmos na cabeça, mas algo que está ao nosso derredor, cercado. Imagina você olhar agora dentro de você e ver ao seu derredor um círculo, uma cerca, mas uma cerca não farpada, mas uma cerca de glória que está reservada para você. Ser cercado de glória significa que existe uma unção a qual Deus preparou para você nesses dias. Hoje você está coroado, cercado de glória e de honra. Viva de acordo com a realidade que Cristo é. Se Ele é perdoado, você é perdoado. Se você é amado, você também é amado. Então comece a chamar a existência. Comece a chamar a existência. E é isso que eu quero dizer para você nesse ano. Que você começa a andar no meio das ruas, ir no seu trabalho, o seu chefe vai dizer: não vou te dar aumento. Mas se diz que começa a orar no seu espírito: mas para mim Ele vai dar aumento, porque eu sou cercado de glória do Senhor. Talvez você está desempregado. O mundo está em crise. Não, o mundo está em crise, mas eu estou no Senhor, estou em Cristo e estou cercado de glória. A unção e o favor do Senhor está sobre a minha vida. Eu sou muito abençoado, muito favorecido. E é isso que a glória do Senhor está sobre a minha vida. Aí você fala: vou fazer isso, eu vou edificar isso. Aí as pessoas falam assim: você é louco de fazer isso. Você diz: eu estou cercado, rodeado da glória do Senhor. E isso aponta para você entender que quando nós estamos cercados, quando nós estamos coroados, a glória, a manifestação de Cristo está sobre nós. O que eu quero dizer para você? Comece a viver como Cristo diz. Comece a viver como a palavra do Senhor diz. Comece a ver a provisão do Senhor sobre a sua vida. E ser cercado de glória é porque Cristo já pagou o alto preço na cruz do Calvário para você desfrutar. E tudo isso é você entender. Quanto mais honra, quanto mais glória você dar ao Senhor, mais favor, mais graça é liberado sobre a sua vida. Quanto mais grato você for pelo aquilo que você tem hoje, mais graça e misericórdia que o Senhor te dará. Quanto mais você exaltar e jubilar o nome do Senhor, mais vida, mais favor, mais coroado de graça você terá, porque o favor ele é multiplicado. Se você tem visto o favor do Senhor nesses anos, eu quero que você entenda, se prepare, chegou o tempo de você ver o favor dele ser multiplicado sobre todas as áreas da sua vida. Se você viu que o favor dele chegou em alguma área, se prepare, vai ter mais favor na sua casa, vai ter mais favor aonde você colocar os seus sonhos, os seus alvos. Mas lembre, siga Jesus, e seguir Jesus, ele é o caminho a qual você tem favor. Pastor, eu quero ter mais favor na minha vida. Então siga Jesus, ouve Jesus, honre Jesus. Da mesma forma como o cordeiro lhe era oferecido, não pelo ofertante, mas o sacerdote estava olhando ao cordeiro, a sua oferta.
quero dizer para você, pare de olhar para você, para os seus pecados, para as suas falhas, para os seus erros. Comece a olhar para Cristo. Ele é o Cordeiro vivo. Ele foi entregue pelos meus pecados, pelos seus pecados. Se arrependa, começa uma nova história, uma nova vida. E você verá o favor do Senhor sendo multiplicado na sua vida. Porque você decidiu viver o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. E a palavra é você saber que vai ser suprido em todas as áreas. Gostaria que você se colocasse de pé nessa noite.